Uma ofensiva norte-americana agora via Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. A embaixada publicou uma nota, inclusive uma nota nova, contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo. Meus amigos, segurem-se porque uma verdadeira bomba política explodiu em Brasília. O clima é de tensão máxima, corredores do poder pegando fogo, prisões sendo decretadas e uma pergunta que não sai da boca do povo. Será que chegou o fim de Xandão? Porque o Brasil está no meio de uma guerra política nunca vista antes. São brigas, movimentações sombrias, articulações que podem mudar o rumo da nação em questão de horas. E no meio desse caos, surgem dois nomes que podem virar o jogo. Donald Trump, com a sua força internacional, e Nicolas Ferreira representando a resistência no poder legislativo. Mas a questão é, quem realmente vai ter coragem de dar um basta em tudo isso? Prepare-se porque o que eu vou revelar aqui realmente é bombástico e você vai ficar de boca aberta. Antes de continuarmos com esse vídeo, por favor, eu te peço encarecidamente. Gente, eu preciso que você deixe o joinha, o teu like para esse vídeo, para que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas, porque senão vai ficar barrado aqui na plataforma. Então, já deixa o teu like agora mesmo e nos ajude fazendo com que esse vídeo chegue ao maior número. E compartilha também esse vídeo. E se você não é inscrito, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho das notificações. Aqui nós falamos sobre política e religião. Meus amigos, a tensão em Brasília chegou num nível máximo, insuportável. Depois de semanas de articulações, pressão política, brigas e negociações de bastidores, Nicolas Ferreira e um grupo de parlamentares finalmente conseguiram as 41 assinaturas necessárias para protocolar o pedido de impeachment de Xandão. Foi uma verdadeira corrida contra o tempo. Telefonemas, reuniões secretas, brigas, acordos de última hora. Tudo para tentar dar o primeiro passo para tirar Xandão fora. Mas aí veio a ducha gelada. A Columbre apareceu publicamente e jogou um balde de água fria no entusiasmo de todo mundo. Ele disse com todas as letras que mesmo que fosse 81 assinaturas, ou seja, apoio unânime, ele não levaria o processo adiante. Isso caiu como uma bomba dentro do Congresso e gerou revolta até entre aliados. Imagine a frustração de quem lutou dia e noite para conseguir essa assinatura, apenas para ouvir que nada disso iria valer. E o mais curioso é que nada disso foi realmente surpresa. O influenciador brasileiro Alex, que vive nos Estados Unidos, já havia alertado sobre isso. Ele disse que esse filme já tinha roteiro pronto, que o sistema iria se blindar, mais uma vez, a vontade do povo sendo ignorada. Pois bem, parece que ele tinha razão. Acha que o cabeça de ovo vai cair por impeachment? Esquece! Depois dessas votações, a decisão vai para o Senado. E aquela tem corrupção até o pescoço. O cabeça de ovo tá blindado por dois escudos: Pacheco e Alcolumbre. Pacheco é o engavetador. Já enterrou mais de 60 pedidos de impeachment contra ministros do Supremo. Ele votou contra a CPI da Lava Toga e vive lambendo as botas do Gilmar e do Moraes. E ainda posa de neutro. Eu não gosto de humilhar ninguém, mas a verdade é que ele não governa o Senado. Ele protege o topo da cadeia. E do outro lado temos Alcolumbre, dono da CCJ, a comissão que decide o que anda e o que apodrece na gaveta. Ele é investigado por desvio de milhões, contratos com a própria família e lavagem de dinheiro. É um animal carimbado pela sujeira. E mesmo assim é ele quem segura a chave de todo o processo contra o cabeça de ovo. O maior escudo. Sabe por que esses dois protegem demais o cabeça de ovo? Porque com certeza ele sabe demais sobre eles. É um medo tão grande dele cair, porque sabe que se cair leva todo mundo junto. Vai faltar algema pra Brasília. Tornozeleira? Vamos ter que exportar aqui dos Estados Unidos. Isso é um sistema onde um segura o outro pelo rabo. E é um fedor desgramado, que todo mundo tem um rabo sujo nessa. Pra mim, a única forma de derrubar esse cara é pela lei do crime comum. Se ele for formalmente acusado de corrupção, como no caso Banco Master, que tem mais de 30 processos no STF, e contratou logo o escritório da esposa do cabeça de ovo,
a cabecinha de nada. Ou então pela falsificação de documento, no caso Felipe Martins, inclusive a Interpol tá de olho nisso. Aí sim ele pode ser afastado pela decisão judicial. O impeachment não vai acontecer com o Pacheco e Alcolumbre. Dizem por aí que a melhor ideia é derrubar eles primeiro. E depois, com o crime comum, pode derrubar o ditador de toga. A verdade é que se a justiça não vier de cima, ela vem de fora. Ou então vem do povo. Porque a verdade é que quando o lobo sangra, até o galinheiro se une. E aí, meus amigos, aí começa a reconstrução. Aí muitos estão se perguntando, mas por que a Alcolumbre não aceitou protocolar esse impeachment de Alexandre de Moraes? Olha esse vídeo agora. Após pressão para realizar impeachment de Alexandre de Moraes, Lula decide liberar valor monstruoso para deputados e senadores. E como o Brasil é o país das coincidências, coincidentemente, Davi Alcolumbre, presidente do Senado, recebeu um documento com uma quantidade recorde de 41 assinaturas pedindo impeachment do ministro Alexandre de Moraes, mas ele disse que mesmo que bata 81 assinaturas, ele não vai colocar isso sob votação em hipótese alguma. Aparentemente, esse 1 bilhão de argumentos do Lula foi bem convincente. Mas sabe aquela manifestação de vários deputados que ocuparam a mesa diretora e disseram que não iam sair de lá até que se pautasse a anistia? Eles saíram da mesa diretora, falaram que fizeram uma negociação com o Hugo Mota, mas no dia seguinte o Hugo Mota disse que não tinha feito negociação para colocar pauta nenhuma para votar. E daí veio o Flávio Bolsonaro e disse que sim, houve a negociação, mas logo em seguida voltou o Sóstenes Cavalcante dizendo que não houve uma negociação para colocar a anistia em pauta. Eu não sei o que é, mas com certeza algo muito estranho está acontecendo por baixo dos panos e a gente não faz ideia do que seja. O fato é que depois dessa fala, o clima esquentou ainda mais. Corredores do poder estão pegando fogo, aliados e opositores estão se movimentando. E mais do que nunca, os Estados Unidos parecem estar com os olhos voltados para o que acontece no Brasil. E aqui vai mais uma parte intrigante. Trump e nomes importantes do alto escalão americano têm enviado mensagens cada vez mais diretas. A embaixada americana inclusive fez um comentário que acendeu alertas tanto em Brasília quanto na imprensa internacional. A tensão é tanta que já tem gente dizendo que a qualquer momento Trump pode intervir e colocar um ponto final nessa história. Vitor, pelas informações, mas aproveitando, falando sobre essa crise no Congresso, a atuação do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, também voltou a ser criticada, agora pelo governo dos Estados Unidos, né, Vitor? Exatamente, Ana. A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil reforça uma ameaça que foi feita por um integrante do governo Trump ao ministro do STF, Alexandre de Moraes. A mensagem publicada pela representação diplomática diz que Moraes é o principal arquiteto da censura e perseguição contra Bolsonaro e seus apoiadores. E ressalta que os aliados do ministro no judiciário e em outras esferas estão avisados para não apoiar nem facilitar a conduta dele. A postagem em redes sociais alerta que a situação está sendo monitorada de perto. A publicação faz referência a uma mensagem anterior feita pelo subsecretário de Diplomacia Pública dos Estados Unidos, Darren Beatty. Em sessão ontem, os integrantes do Supremo não comentaram a ameaça da embaixada americana. Acho que o Alcolumbre não está entendendo o que ele acabou de fazer. Ele declarou publicamente ser cúmplice de um violador de direitos humanos e protetor desse violador. Então é duas coisas terríveis aí. Primeiro, ele é cúmplice, porque durante o período que ele fez essa violação, cometeu todas essas violações, o Alcolumbre não fez nada, e agora ele é protetor ao dizer publicamente que mesmo com a maioria do Senado favorável ao impeachment, ele vai proteger o Alexandre de Moraes. O Alcolumbre não tem noção do que ele acabou de fazer. Aí eu publico o vídeo falando isso e vou dar uma olhada no X para ver o que está acontecendo. Cara, não deu 5 minutos, eu encontro uma publicação do advogado do Donald Trump, deixando um recado claro para o Alcolumbre. Martin DeLuca é o advogado do Donald Trump, é uma das pessoas que mais fornece as informações para o Donald Trump sobre os absurdos do Alexandre de Moraes aqui, junto com Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro. E ele publicou isso aqui, publicou, obviamente, essa matéria, né, nem com 81 assinaturas, pauta o impeachment de um ministro supremo, diz Alcolumbre a líderes. Agora vamos ler a tradução do que o advogado do Donald Trump acabou de escrever. Vamos lá.
Começa daqui, ó. As máscaras estão caindo para os defensores da democracia brasileira. Após semanas de protestos, censura desenfreada e crescentes detenções políticas, a maioria dos senadores brasileiros assinou um pedido formal de impeachment de Alexandre de Moraes. Mas o presidente do Senado brasileiro, Davi Alcolumbre, acabou de dizer aos líderes do partido: mesmo que vocês tenham todas as 81 assinaturas, não colocarei o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal em votação. Há 81 senadores no Brasil. Alcolumbre afirma que, mesmo que cada um deles peça o impeachment de Moraes, ele o bloqueará de qualquer maneira. Agora, a própria instituição com poderes para responsabilizar Moraes está sendo impedida de fazê-lo. Se até a unanimidade do Senado é relevante, para onde o Brasil está indo? Aqui vocês estão vendo, gente, um claro, explícito recado. Ele até marcou o Alcolumbre aqui, viu? Ele está dando um recado muito claro. Alcolumbre acaba de se tornar o próximo alvo da artilharia à disposição do Donald Trump. Ao se posicionar como defensor e cúmplice, pode ter certeza que terrível para o nosso país. Um ministro do STF violador de direitos humanos e o presidente da casa também sancionado por ser um cúmplice protetor desse violador de direitos humanos, desrespeitando a maioria da casa da qual ele preside. Isso é sério. Ele está desrespeitando a vontade da maioria da casa na qual ele é o presidente. A função de um presidente da casa é acatar a vontade da maioria. Se não, se você vota e coloca um presidente de uma casa ou de qualquer lugar e esse presidente ignora a vontade da maioria, você está elegendo um ditador. E é isso que o Alcolumbre está fazendo, ignorando por completo a vontade da maioria. Olha. E aí, minha gente, depois de tudo isso que você viu aqui hoje, eu preciso te perguntar: você acredita que realmente o fim de Xandão chegou? Será que dessa vez ele não escapa? Porque o cenário é inédito, gente. 41 assinaturas já estão no papel, algo que muitos juristas apontam como um fato histórico no Senado. O movimento ganhou força, gerou tensão nos corredores do Congresso e colocou a pressão lá em cima. Só que, se mesmo assim ele escapar do impeachment, tem gente garantindo que Trump pode intervir e colocar um ponto final em tudo isso. E você acredita que Trump vai dar um basta em tudo isso? Ou você concorda com tudo que Xandão está fazendo? Será que estamos prestes a ver uma virada histórica que vai mudar o rumo do Brasil? Eu quero muito saber a tua opinião. Comente aqui abaixo. Você acredita que realmente o fim de Xandão chegou? Você acredita que Trump vai dar um basta em tudo isso? Gente, a sua opinião pode ser destaque aqui no canal. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo e de deixar o joinha, porque se o que foi dito aqui for verdade, o Brasil pode estar a poucos passos de viver uma das maiores reviravoltas políticas da nossa história. Deixe o joinha. Deus abençoe você que assistiu esse vídeo. Fique com Deus e fique atento que eu trago novas notícias a qualquer momento.